E aí, já pensou se uma única família passasse a controlar dois dos maiores rivais do futebol brasileiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de Marcos Lamáquia, o herdeiro de uma verdadeira dinastia financeira que está bem no meio de uma negociação que pode, olha, mudar tudo. Não só o futuro do Vasco da Gama, mas o do esporte no Brasil como um todo. Mas bom, para a gente entender o tamanho e o peso dessa jogada, primeiro a gente precisa dar uma olhada no campo de batalha. O Clube de Regatas Vasco da Gama hoje não está lutando só para ganhar jogos. A briga do Vasco é para sobreviver a uma crise institucional profundíssima. O Vasco é um gigante, um clube com uma história absurda, de muitas glórias e com uma torcida que, sinceramente, nunca abandona. Só que nos últimos anos, esse gigante acabou de joelhos, sabe? Afundado em dívidas. E isso levou a uma solução que foi quase um ato de desespero. Vendeu um pedaço da alma do clube, entrando no modelo da Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF. E foi aí que em 2022 apareceu a 777 Partners. Chegaram prometendo mundos e fundos, um futuro brilhante, só que a promessa virou um pesadelo. Foi só instabilidade, zero transparência, um monte de coisa que ficou no papel. Aí o presidente Pedrinho, representando o clube, teve que ir para a justiça para retomar o controle. E conseguiu. Mas o estrago? O estrago já estava feito. Ficou um buraco, um vácuo, e o clube precisando desesperadamente de um novo salvador. E é bem aí, no meio desse caos todo, que surge um nome, Marcos Faria Lamáquia. Um cara que é herdeiro de uma fortuna assim gigantesca, mas que para a grande maioria da torcida era um completo desconhecido. Fica a pergunta, né? Quem é esse cara e o que ele tem para de fato salvar um gigante como o Vasco? É isso que a gente vai desvendar agora. Para entender quem é o Marcos Lamáquia, a gente tem que olhar para os sobrenomes dele. Ele não é qualquer investidor que apareceu por aí, não. Ele é herdeiro de um império construído por duas das famílias mais poderosas do mercado financeiro do Brasil. Olha, essa tabela aqui é um verdadeiro mapa do tesouro. Pensa só, de um lado, o avô materno dele. Ninguém menos que Aloísio de Andrade Faria, o cérebro por trás do Banco Real e do conglomerado Alfa. Do outro lado, o pai, José Roberto Lamáquia, fundador da Crefisa. E como se não bastasse, tem a madrasta, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, CEO da Crefisa, talvez a mulher mais poderosa do futebol brasileiro hoje. É um ecossistema de poder e dinheiro, não tem outra palavra. Mas fica aquela dúvida, né? Será que o Marcos é só um herdeiro ou ele é um empresário que construiu algo por mérito próprio? A trajetória dele, quando a gente olha de perto, mostra uma busca constante por autonomia, sabe? Uma tentativa de construir o próprio nome longe da sombra gigantesca da família. Vamos ver como foi esse caminho. Então, a jornada profissional do Marcos começa com uma formação de ponta. Ele estudou na Universidade de Miami, fez especialização na FGV aqui no Brasil. E, claro, começou a aprender o beabá do mercado financeiro dentro de casa. Passou pelo conglomerado Alfa do avô, foi diretor na Crefisa do pai. Mas aí, em 2008, vem o grande passo. O momento em que ele decide seguir o próprio rumo e funda a Blue Star Asset Management, a gestora de ativos dele, o negócio dele. A Blue Star é, sem dúvida, o ás na manga do Marcos nessa história toda. Ele é o CEO, é o diretor responsável, é quem manda lá. A empresa não é um gigante do mercado, tem um patrimônio ali na casa dos 47 milhões de reais. Mas o ponto-chave, o mais importante de tudo, é o que ele alega, que a Blue Star é 100% independente. Não tem nada a ver com a Crefisa nem com o conglomerado Alfa. E é justamente essa independência que ele está usando como principal argumento para dizer que pode sim comprar o Vasco. Ok, então agora que a gente já conhece um pouco mais do empresário por trás do negócio, vamos voltar para o Vasco e entender essa proposta de aquisição que está na mesa. Bom, e só para todo mundo ficar na mesma página, o que é a tal da SAF? De forma bem simples, é uma lei que permite que os clubes virem empresas de verdade. E aí, como empresa, eles podem vender ações, vender o controle para investidores. Foi exatamente isso que o Vasco fez com a 777 e é o que está em jogo de novo com o Marcos Lamáquia. Esse gráfico aqui, ele é o retrato perfeito do caos que virou a SAF do Vasco. Olha só, o clube associativo tem 30%. A 777, no papel, tem 31%, mas na prática, está afastada. E a maior fatia do bolo, 39%, está no meio de uma briga judicial. Ou seja, quem quiser comprar o Vasco não está comprando algo simples, está comprando uma briga. E aí, no meio dessa confusão toda, o Vasco precisou de dinheiro para respirar, para pagar as contas. E adivinha só quem apareceu para emprestar 80 milhões de reais? A Crefisa.
Exato. A empresa do pai e da madrasta do Marcos. Coincidência? Talvez. Mas o fato é que, com esse empréstimo, a família Lamáquia já colocou um pé, e um pé bem grande, dentro de São Januário. E é justamente essa conexão, Crefisa emprestando dinheiro e o enteado querendo comprar, que acende um alerta vermelho gigantesco. E nos leva, claro, ao ponto mais polêmico dessa história toda. A pergunta que não quer calar é essa. Uma mesma família pode controlar o destino de dois clubes com uma rivalidade histórica, como Palmeiras e Vasco? A lei deixa? E o mais importante, como é que fica a credibilidade do campeonato, a integridade do esporte? Então, a lei da SAF foi pensada justamente para evitar esse tipo de coisa. O artigo 4º é bem explícito. Ele diz que o controlador de uma SAF não pode ter participação em outra. E a lei ainda frisa ainda que seja a participação indireta. E é exatamente nesse ponto, nessa palavrinha indireta, que os adversários do negócio, como o Flamengo, já avisaram que vão bater pesado. Essa comparação aqui resume perfeitamente o X da questão. De um lado, a Bluestar do Marcos querendo comprar a SAF do Vasco. Do outro, a Crefisa, que é credora do Vasco, e o Palmeiras, ambos comandados pela madrasta dele, a Leila Pereira. No papel, legalmente, são duas coisas separadas, mas na prática, é a mesma família. E aí vem a pergunta, pode ou não pode? Essa briga, então, tem dois lados bem claros. Quem é contra argumenta que o laço familiar é mais forte do que qualquer contrato. Que o risco de ter um conluio, seja para transferir jogador ou em votação na liga, esse risco é real. Já quem defende o negócio se apega à letra da lei. Dizem que a Bluestar é uma empresa legalmente separada. Ponto. Tudo gira em torno daquela palavrinha, indireta. O que é, de fato, uma participação indireta? A conexão familiar se enquadra nisso? É o que a justiça vai ter que decidir. No final das contas, essa história toda é um baita cabo de guerra. De um lado, as finanças, o poder da família. Do outro, a paixão, a história do futebol. A questão que fica é, o que vai prevalecer? Finanças, família ou futebol? A interpretação fria da lei ou o bom senso? A urgência de salvar um clube gigante como o Vasco ou o medo de abrir um precedente que pode ser muito perigoso? Uma coisa é certa, o futuro do Vasco e, quem sabe, de todo o futebol brasileiro está em jogo.